Olá, iremos fazer uma análise de um filtro passa-banda ou faixa. Um filtro passa-faixa é aquele que permite a passagem de sinais em uma determinada faixa intermediária, ou seja, ele atenuará os sinais que estejam abaixo ou acima de uma determinada frequência. Essa delimitação são conhecidas como frequência de corte inferior e superior. Assim teremos uma frequência de passagem entre elas. Como podemos ver, aqui temos um filtro RLC, onde tem um capacitor de 1 microfarad, um indutor de 100 mili e um resistor de 1000 ohm. Então, temos um capacitor em série com um indutor e um resistor de carga. O que ocorre é o seguinte: o capacitor se comporta como curto-circuito em frequências altas e o indutor como circuito aberto. E em frequências baixas é o inverso: o capacitor é um circuito aberto e o indutor é um curto-circuito. Sabendo isso, vemos que uma determinada frequência muito específica vai passar pelos dois componentes. Então, é a frequência de ressonância desse circuito que, consequentemente, será a frequência de passagem. Por isso, a característica de um filtro passa-banda. Para calcular esse filtro, usaremos alguns parâmetros já conhecidos, né? A impedância do capacitor, que é igual menos a variável complexa J vezes a reatância capacitiva. Usaremos também a impedância do indutor, que é igual a variável complexa J vezes a reatância indutiva. E usamos a impedância do resistor, que é igual à própria resistência. Utilizando o divisor de tensão entre as tensões das impedâncias ZC, ZI, ZL com ZR, nós encontraremos um V de saída, que é a fórmula do divisor de tensão, R sobre R mais JXL menos JXC, tudo isso vezes o V de entrada. Que, simplificando a equação fica a relação de V de saída sobre o V de entrada, que é igual o H de ômega, que fica igual o R sobre o R mais JXL menos JXC. O módulo de H de ômega dará a resposta em frequência do circuito. Esse módulo de H de ômega aqui, ele dará a resposta em frequência do circuito. Como sabemos, o módulo de H de ômega é igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O ômega-c, que é a frequência de passagem do nosso filtro, que vai ser a frequência aceita do nosso filtro, né? Será quando xc for igual a xl. Sabemos que xc é igual a 1 sobre ômega c e xl é igual a ômega l. Então, simplificando a equação e isolando o ômega, temos ômega é igual a 1 sobre raiz de LC, que na nossa equação dá 3.162,27 radianos por segundo. A frequência em Hz é a frequência em radiano por segundo dividido por 2π, ou seja, a frequência aceita pelo nosso filtro vai ser esse valor aqui dividido por 2π, que dá 500 Hz. Agora, utilizando o Excel, a gente pode automatizar o processo dos cálculos. Eu começo inserindo os valores do resistor, do indutor,
do capacitor e de ômega para poder encontrar a frequência de passagem. Utilizando ômega no eixo das abscissas e o módulo no eixo das ordenadas, podemos gerar o gráfico para ajudar a visualizar a frequência em radianos. Depois disso, é só converter para hertz. Bem, dando continuidade que o nosso colega acabou de falar, para a gente encontrar a frequência desejada, que no caso são os 500 Hz aqui, a gente utilizou um resistor de 1 kΩ, um capacitor de 1 microfarad e um indutor de 101 mA. Então beleza, a gente achando esses valores aqui, a gente já consegue fazer nossa simulação, certo? Vindo aqui no LT Spice para poder fazer nossa simulação, a gente usa os componentes que a gente encontrou lá, né? No caso aqui tá até diferente, deixa eu mudar aqui. Pronto. Aí a gente vai começar a simulação aqui agora, para ver o gráfico que vai ser gerado a partir disso, certo? A gente vai clicar aqui para ler a saída e vai vir aqui, vai poder olhar o que o gráfico está mostrando pra gente. Então logo aqui no topo a gente consegue ver aqui, ó, os valores que estão dando em frequência. Como você pode ver, o valor de máxima aqui se aproxima muito do que a gente estava querendo, que são os 500 Hz. Então desta forma a gente consegue comprovar o resultado dos cálculos, né, fazendo uma simulação no ambiente virtual.